Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra ele te dá, e tu as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas. Designarás para ti no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres, 3 cidades. Preparar-lhes caminhos, e partirás em 3 os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança, e isto será para que todo homicida se acolha nessas cidades. Pois é o caso no tocante ao homicida que se acolher ali para que viva, aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem dantes não odiava. Como, por exemplo, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e, pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo de sorte que venha a morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades, e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Pelo que eu te deu esta ordem, 3 cidades designarás para ti. E, se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais. Quando guardares, para o cumprires, todo este mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás a estas 3, mais 3 cidades. Para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se alguém, odiando a seu próximo e lhe armando ciladas, se levantar contra ele e o ferir de modo que venha a morrer, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não terá piedade dele, antes tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores na tua herança que receberás, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido, pela boca de 2 ou de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém, para o acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nesses dias. E os juízes inquirirão cuidadosamente, e eis que, sendo a testemunha falsa, e falso o testemunho que deu contra seu irmão, far-lhe-as como ele cuidava fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Os restantes, ouvindo isso, temerão e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. O teu olho não terá piedade dele, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres a peleja, contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo mais numeroso do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor teu Deus que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo. E lhe dirá: Ouvi, é Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá, e torne para casa, não suceda que morra na peleja e outro a dedique. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, e torne para casa, não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. Também qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá, e torne para casa, não suceda que morra na peleja e outro a receba. Assim continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, e torne para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregoar-lhes paz. Se ela te responder em paz, e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás.
E logo que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Porém as mulheres, os pequeninos, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás por presa, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nada que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-los totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus, e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele poderás comer, pelo que não o cortarás, porventura a árvore do campo é homem, para que seja sitiada por ti. Somente as árvores que souberes não serem árvores cujo fruto se pode comer, é que destruirás e cortarás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que seja vencida. Deuteronômio capítulo 21. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres, for encontrado algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão as distâncias dali até as cidades que estiverem em redor do morto. E será que, na cidade mais próxima do morto, os anciãos da mesma tomarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado nem tenha puxado na canga. Trarão a novilha a um vale de águas correntes, que nunca tenha sido lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, quebrarão o pescoço à novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, e para abençoarem em nome do Senhor, e segundo a sua sentença se determinará toda demanda e todo ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, a mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale. E, protestando, dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram. Perdoa, ó Senhor, ao teu povo Israel, que tu resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio de teu povo Israel. E aquele sangue lhe será perdoado. Assim tirarás do meio de ti o sangue inocente, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos. Se vires entre os cativas uma mulher formosa à vista e, afeiçoando-te a ela, quiseres tomá-la por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela, tendo rapado a cabeça, cortado as unhas, e despido as vestes do seu cativeiro, ficará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe um mês inteiro, depois disso estarás com ela, e serás seu marido e ela será tua mulher. E, se te enfadares dela, deixá-las ir à sua vontade, mas de modo nenhum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, porque a humilhaste. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força, o direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos. Seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é quanto mais rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, assim exterminarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ouvindo isso, temerá. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança.